pedindo a Deus, irmão, muito esses dias, uma mensagem, orando a Deus, pedindo. Eu falo, Senhor, o que é que eu levo para os meus irmãos? O que é que eu levo da tua parte para os meus irmãos? E vinha uma palavra, vinha outra, eu abria a Bíblia. E Deus, e eu falava para o Senhor, eu quero levar uma mensagem, porque o tema está lá, clamor. E eu falava, Senhor, eu quero uma mensagem que fale de clamor, que fale que alguém clamou e gritou e quis que o Senhor socorresse eles nos momentos das suas angústias, no momento das suas dores, das suas perseguições. Então eu falei, Deus, eu quero uma mensagem desta forma, Senhor. Não é verdade, irmão Malene? Que Ele dá. E eu saí lá para frente da porta de casa e me sentei, abri a Bíblia a primeira vez, olhei nada. Abri a Bíblia a segunda vez, olhei nada. Na terceira vez que eu abri a Bíblia, encontrei essa mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Que vai falar que um povo que, quando se viu em desespero, sem a presença do Senhor, ele clamou por Deus, que Deus enviasse um socorro, amém? Louvado seja Deus. O livro de Juízes 6, 11, que diz assim: o anjo fala com Gideão, amém? Amém. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Louvado seja Deus. Aí ele continua dizendo assim: e que é nossos pais, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, adorando ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, né, irmãos? De toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei ali orando a Deus e pedindo ao Senhor uma mensagem. E eu falei: Senhor, eu quero uma mensagem, meu Pai, que tenha algo a ver com o tema, porque está falando de clamor. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Então eu já comecei a entender que para a gente alcançar a vitória, alcançar as bênçãos do Senhor, é preciso nós abrir a nossa boca e clamar a Deus, para que Deus Ele venha nos socorrer e nos ajudar. Porque muitas das vezes nós estamos em situações difíceis, situações precárias, e nós não queremos se achegar diante do Senhor e abrir a nossa boca com vontade, dobrar o nosso joelho com vontade, com força, e gritar que nem aquele cego de Jericó, da forma que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos alcançar as bênçãos do Senhor, um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano, aleluia Jesus, de prosperidade espiritual, um ano, aleluia Jesus, que nós queremos estar mais cheio da presença do Senhor, um ano sem perseguição, um ano sem luta, porque o ano se iniciou. O ano de 2025 ele se iniciou. Louvado seja Deus. E nós temos que abrir a nossa boca e fazer que nem esse tema, clamar ao Senhor, para que Ele venha se levantar do seu trono e nos ajudar, e nos dar força, e nos capacitar, para que o ano Ele não venha nos fazer parar, para que o ano Ele não venha nos fazer desfalecer, desanimar e até querer parar na beira do caminho, como muitos que nós já vimos parar. Louvado seja Deus. Então por isso eu falei para o Senhor: Deus, eu quero uma mensagem, meu Pai, que fale que alguém clamou pela tua misericórdia, que fale que alguém abriu a sua boca, levantou os seus braços para o céu e reconhecendo que só o Senhor é quem poderia ter a verdadeira vitória para nos conceder. Aleluia, aleluia Jesus. E eu mesmo nessa mensagem, irmãos, eu comecei a ler, porque eu estava até falando para minha esposa, eu já vi muitas pessoas pregando sobre Gideão, e na forma que pregavam eu ficava querendo entender o porquê que Deus escolheu este homem que estava, aleluia Jesus, ali embaixo de uma árvore, aleluia
louvado seja Deus, malhando trigo em um lugar que era para fazer vinho. Eu queria entender, eu queria saber o porquê que Deus escolheu agora esse homem, o porquê que Deus levantou esse homem para pelejar contra os medianitas, contra os amalequitas. Eu queria entender o porquê. E quando Deus me deu essa mensagem, eu falei: Senhor, é essa a mensagem. Mas eu fui lá no comecinho do livro e eu comecei a ler muitas coisas, é uma mensagem muito longa. Eu falei hoje para o Senhor: Deus, me ajuda a pregar essa mensagem. Me ajuda a não esquecer do que o Senhor me fez entender neste texto. Me ajuda a não esquecer da mensagem que eu li, Senhor, porque ela é longa. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes nós se perguntamos e dizendo assim: mas como, o porquê que Deus quis ele levantar apenas 300 homens para derrotar tantas pessoas? Porque era 135 mil amalequitas. Era muita gente. E muitas das vezes nós pregamos dentro da casa do Senhor e falamos assim: Deus, ele trabalha da forma diferente que nós trabalhamos. E é verdade. Eu fiquei: Deus, por que o Senhor levantou apenas 300 homens? O Senhor tinha 32 mil. Mas o Senhor disse: não, Gideão, é muita gente. Eu só preciso apenas de 300. Louvado seja Deus. Nós se perguntamos como assim? Porque tudo bem que nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Se Ele quisesse, na verdade, meu marido, Ele mandaria um anjo só e acabava com aqueles 135 mil soldados. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, quando eu comecei a ler, Deus, Ele começou a me levar, louvado seja Deus, porque o texto vai dizer no início que eu estava lendo, o texto vai falar que após Moisés ter morrido, o povo, até enquanto Moisés estava vivo, no capítulo 1 de Juízes, enquanto Moisés estava vivo, o povo estava em obediência, o povo estava seguindo as regras, o caminho, a ordem do Senhor, os mandamentos do Senhor, irmão Malé. Só que a Bíblia está dizendo para nós, no capítulo 1, que diz que quando Moisés, com 120 anos, ele morre, aleluia, Jesus, eu lendo o texto, continuando lendo, eu pude ver que ficou os anciãos, aqueles que ajudavam Moisés a conduzir o povo. E o povo, enquanto os anciãos também estavam vivos, o povo continuava, irmão Eliette, obedecendo, seguindo as regras, as leis, Prefeito Antônio. Aleluia, Jesus, daquilo que o Senhor ordenou para os seus filhos fazer. Aleluia, Jesus. Enquanto o povo estava obedecendo, enquanto o povo estava na caminhada, fazendo a vontade do Senhor, a mão do Senhor, como vai falar em Êxodo, a mão do Senhor estava sobre o povo, conduzindo o povo, louvado seja Deus. Aleluia. A coluna de fogo, a presença do Senhor estava com aquele povo. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, e continua dizendo que quando Moisés morre, quando os anciãos morrem, louvado seja Deus, aquele povo, aleluia, Jesus, o restinho que ficava, veio vindo outra geração, aleluia, Jesus, outra geração a qual não conhecia mais o Senhor, outra geração a qual não obedecia, não tinha conhecimento mais, como o povo da geração de Josué tinha sobre os seus pais. Ele não teve o conhecimento, ele não teve os ensinamentos. E o povo agora começou o quê? A servir a deuses de Baal. Começou a dar ouvido a outras pessoas que traziam outras doutrinas. E o povo começou a fazer com que o Senhor olhasse para eles e não agora achasse mais graça. Não achasse que aquele povo poderia ser mais digno da sua proteção. O povo esqueceu, o povo não tinha mais o entendimento, o conhecimento do Deus que libertou eles da terra de Faraó, das mãos da garra de Faraó. Aleluia, Jesus. E quando eu estava lendo, o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero entender porque o Senhor escolheu Gideão, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aquele povo ali estava corrompido, aquele povo ali esqueceu. E a Bíblia nos diz que era um povo, que era uma nova geração, que agora não conhecia mais a Deus, como eu acabei de falar, não temia mais o Senhor, esquecendo. Aí a Deus, eu falei: Senhor, mas como pode, meu Pai? Aí Deus me fez eu lembrar, aleluia, Jesus, do livro de Êxodo, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo. Foi a mesma coisa que aconteceu, porque o povo que estava no Egito era um povo que veio da descendência de José, era um povo que não tinha mais conhecimento de Deus. Era poucos que ali dentro entendiam quem era Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você sabe que quando o povo voltou a reconhecer quem era Deus, Deus agora libertou. Era uma geração que não conhecia Deus.
E foi preciso o quê? Se Deus quisesse, tinha chegado lá, tinha acabado de primeira com o povo do faraó, tinha passado ali o anjo, acabado, tinha feito só tinha mandado apenas uma praga, mandava apenas só um anjo e libertava aquele povo, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas o Senhor, por saber que aquele povo não conhecia Deus, o Senhor, por saber que aquela geração ali após José não conhecia Deus, não tinha entendimento de quem era o Senhor, tinha esquecido quem era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, louvado seja Deus. Agora foi preciso o quê? Foi preciso Deus agora se apresentar. E qual foi a forma dele se apresentar? O Eu Sou me enviou. Glória a Deus, nós estamos falando sobre isso ontem. Mas foi preciso o quê? O Senhor enviar 10 pragas. Era preciso todas aquelas pragas para que o povo soubesse que o Senhor Deus, Ele era o mesmo no tempo do seu pai, Ele era o mesmo no tempo do Deus antepassado. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, irmãos? O mesmo Deus que agiu naquele tempo passado, Ele é o mesmo Deus que hoje se faz presente aqui nesse lugar. E Ele está aqui para resolver o meu e o teu problema, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor só mudou aquelas pragas para que o povo viesse entender que o Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus descendentes, louvado seja Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu li nesse texto aqui, irmãos. Deus, Ele começou a me lembrar, Deus, Ele começou a me revelar estas coisas. E Ele falava ao meu coração e eu escrevi aqui. Aleluia, Jesus. Que é a mesma situação do povo de Israel. A primeira porção de pessoas que foram libertas foi também essa mesma nova geração após Moisés. Aleluia. O povo se corromperam, o povo esqueceram quem era o Senhor. Só que desta vez, aleluia, Jesus, Deus, Ele coloca 2 provações nesse povo. E no final, para dar a vitória, louvado seja Deus, a este povo, depois das provações que Deus agora colocou para julgar a forma que eles estavam perante o Senhor agora faz o quê? Faz da mesma forma que fez naquele tempo, no tempo do povo que estava preso nas mãos de Faraó. Só que aí Ele age de uma forma diferente. Em vez de, aleluia, Jesus levantar uma multidão de exército como era de sempre para combater os amalequitas, Ele fez: não, eu vou agir diferente, eu vou fazer de uma forma diferente para que esse povo venha entender que eu não preciso de muito para fazer. Eu venho fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa diferenciada. Antigamente eu usava uma multidão, mas dessa vez eu vou usar apenas uma porção, para que esse povo venha entender que eu sou o mesmo Deus, eu não mudei, louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele não muda, irmãos. Eu não sei a forma que você está dentro da casa do Senhor nesta noite. Eu estava orando aqui hoje, e quando eu cheguei aqui eu falei: Deus, eu não sei a forma que os meus irmãos vão chegar diante da Tua presença, mas eu sei a forma que eu estou diante de Ti, meu Pai. O Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe o meu andar, o Senhor sabe o dia que eu passei, nesses dias passados, o Senhor sabe como eu estava o meu coração, o Senhor sabe, Senhor da glória, que por esses dias eu fiz um pedido ao Senhor, e eu peço ao Senhor que me ajude, e eu não sei, meu Pai, a forma que os meus irmãos vão entrar dentro da casa do Senhor nesta noite, mas eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, Deus, Ele sabe a forma que você entrou aqui. Deus, Ele conhece o coração de cada um de vocês aqui nesta noite. E através da palavra do Senhor, eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Abra a sua boca, louvado seja Deus. Levanta a sua mão para o céu e agradeça ao Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus, Ele não mudou. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. E aquele povo ali, irmãos, corrompido. E a Bíblia continua falando para mim e para você nesta noite que o Senhor entrega ele na mão dos ladrões, dos roubadores, porque eles estavam em obediência, eles estavam de forma errada, louvado seja Deus. Então o Senhor agora entrega ele nas mãos dos roubadores. Logo após, a Bíblia nos diz, no capítulo 6, verso 1, que o Senhor entregou o seu povo, o povo de Israel, nas mãos, aleluia, Jesus, dos midianitas, por 7 anos, para provarem ele. E o texto vai continuar falando, irmãos, que tudo quanto o povo de Israel plantava,
medianitas iam lá e roubavam tudo, carregavam tudo. E eu ficava me perguntando por que, aleluia Jesus, que Deus foi atrás de Gideão, ali embaixo de uma árvore, que nem está falando aqui de um carvalho, era uma árvore, num lugar que era de fazer uva, e ele estava ali malhando trigo. Quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a entender. Ele usava de uma forma, de uma maneira, para que os medianitas, para enganar os medianitas, para que os medianitas não fossem lá onde ele estava e carregassem o seu alimento e deixassem a sua família passando fome, porque eu tenho certeza que ele tinha família, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmão. Então eu fico observando e eu começo a entender que o Senhor já olhou para aquele homem e disse: esse homem aí, ele é esperto, este homem, ele é estratégico. Louvado seja Deus, porque para ser um guerreiro, irmãos, para ser um homem, para estar na frente de uma obra, para estar na frente de uma batalha, ele não precisa apenas ter força, mas ele tem que ter estratégia, ele tem que ser inteligente. Louvado seja Deus. E eu creio que o Senhor, olhando para aquele homem ali, achou graça, porque o texto diz que os olhos do Senhor achou graça naquele homem. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que cada vez que o povo de Israel plantava, os medianitas iam lá e roubavam. Eu até marquei aqui, irmãos, o propósito dos medianitas era empobrecer cada dia mais o povo de Israel. Entenda só, imagine, você planta para viver, você planta para se alimentar, para vender, para ter uma renda. Mas se nós plantamos, e todas as vezes que nós plantamos, na hora de colher, alguém vai lá e rouba, o ladrão vai lá e rouba, como que você vai prosperar? Então, certamente você vai se tornar um povo fraco financeiramente. Então era dessa forma que os medianitas, eles queriam ter o povo de Israel em suas mãos. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite, louvado seja Deus: o povo só estava sendo oprimido, o povo só estava sendo apredejado, sendo humilhado, aleluia Jesus, até o momento que Deus quis. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu e você passa, o que eu e você estamos vivendo, eu não sei a forma que você está, eu sei a forma que eu estou. Eu vou dizer uma coisa para você: é só até o momento que Deus dizer chega. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é para sempre. Eu estava falando para o presbítero Antônio ontem dentro do carro: o amor de Deus para com as nossas vidas é muito grande. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos com o Senhor, mas Ele sempre vai estar com os braços abertos, esperando o reconhecer do nosso erro, do nosso pecado. Aleluia Jesus. E enquanto aquele povo ali estava sendo roubado, humilhado, pisado, aleluia Jesus, não importava o que eles fizessem, a mão do Senhor estava sobre eles de uma forma diferente. A mão do Senhor estava sobre eles de uma forma diferente da forma que Ele tirou o povo de Israel. A forma que a mão do Senhor estava no povo de Israel era uma mão com a forma de nuvem, protegendo ele do sol, cuidando, louvado seja Deus. Mas aqui o texto diz que a mão do Senhor estava naquele povo de uma forma diferente, uma forma de julgar. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu lendo o texto, irmãos, eu continuando lendo o texto, aí quando eu fui lendo e descendo, aí o Senhor falou, eu senti no meu coração que essa era a mensagem que o Senhor tinha preparado para me trazer hoje. Porque enquanto o povo estava sendo humilhado, pisado, sendo roubado, louvado seja Deus, no capítulo 6, verso 6, vai dizer assim: assim Israel empobreceu muito pela sua presença. A presença de quem? Dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga comigo, irmãos: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia Jesus. Se você quer, irmãos, ter um ano de 2025 abençoado, um ano de bênção perante o Senhor, Aleluia. viva clamando ao Senhor. Viva pedindo ao Senhor que cuide da sua família. Viva pedindo ao Senhor, viva agradecendo ao Senhor. Se prostre perante Ele e clame ao Senhor. Se é para pedir, clame. Se é para agradecer, clame. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, aleluia Jesus, a Bíblia nos diz que Ele não está com a mão encolhida para que não possa dar nada para nós, e não está com os ouvidos tampados para que não possa ouvir o nosso clamor. Louvado seja Deus. Aleluia Jesus. Mas o interessante é que Deus vendo, irmãos, que o povo estava errado, que o povo estava vivendo de uma forma errada, numa situação ali que não estava agradando ao Senhor. Porque entenda só, Deus, Ele fez tantas coisas para aquele povo. Imagina só, Deus, Ele libertou o povo das mãos de Faraó.
Deus fez uma nuvem andar protegendo eles, sobre eles em forma de uma mão. Deus fez uma coluna de fogo guardar eles durante a noite, louvado seja Deus. Deus fez com que uma rocha andasse durante aqueles 40 anos do deserto, dando água para eles se alimentar e matar a sua sede. Deus fez com que, aleluia Jesus, Moisés tocasse naquele mar com o seu cajado, aleluia Jesus, e o mar se abrir e fazer aquele caminho para o seu povo passar, para dar vitória ao seu povo. Deus nos deu uma terra, aleluia Jesus, que manda leite e mel. Agora imagina Deus agora olhar e saber que eles trocaram o Senhor, o libertador, por deuses que não faziam nada. Imagina como Deus ficou. Mas sabe o interessante da mensagem, irmãos? É que mesmo assim, quando o povo clamaram ao Senhor por misericórdia, que o Senhor viesse e ajudasse, aleluia Jesus, o Senhor não se fez de surdo, irmãos. Aleluia, Deus. O Senhor ouviu o clamor daquele povo. Glória a Deus. Lindo Deus, aleluia. Observe que o texto tem tudo a ver ao que o Senhor me revelou ao povo de Israel. Quando um casal daquele povo clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. Dessa mesma forma foi quando o povo clamou. Porque aqui está dizendo: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor se levantou, aleluia Jesus. E o texto vai dizer, irmãos, que o Senhor, em forma teofânica, em forma de anjo, ele vai de encontro ali onde estava Gideão. Aleluia. E quando ele chega onde estava Gideão, que eu falei no início, Gideão estava ali embaixo daquela árvore, malhando trigo no lagar. Lugar, aleluia Jesus, que era para fazer vinho. Mas ele, usando a sua estratégia, a sua inteligência, ele começa a malhar trigo. Para quê? Para enganar os medianitas, para que os medianitas não viessem, aleluia Jesus, roubar aquilo que era de valor para ele. Louvado seja Deus. Observe que era um homem esperto, um homem inteligente. E quando o anjo chega diante dele e fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: ó Senhor, o Senhor é contigo, ó varão valoroso. Mas observe que Gideão, irmãos, ele faz uma pergunta para o anjo, e ele fala assim: mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Aí ele continua dizendo: e que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Gideão está falando nas mãos dos medianitas. Só que eu, continuando lendo o texto, irmãos, eu observei uma coisa. Observe que enquanto o povo, ele fala, Gideão, ele fala para o Senhor que, mais ou menos assim: onde está, meu Pai, o poder, o agir, a tua grandeza, a qual os nossos pais eles nos contaram, que o Senhor nos tirou da terra do Egito usando os seus poderes. E agora nós estamos passando por isso. Sabe o que eu entendi com isso, irmãos? Quando nós estamos servindo verdadeiramente ao Senhor, quando nós estamos na obediência perante o Senhor, nós conseguimos ver a mão do Senhor. Quando nós estamos servindo verdadeiramente, obedecendo ao Senhor, nós conseguimos sentir e ver que o Senhor está sobre nós, está nos protegendo, está cuidando. Só que aqui era diferente. Aqui estava um povo, aleluia Jesus, que não tinha mais como ver agora a mão do Senhor e o poder do Senhor agir sobre eles. Eles não viam, porque o Gideão, ele fala que os pais dele falavam do poder do Deus vivo, mas eles estavam agora ali vendo que Deus não agia mais, e entregou eles agora nas mãos dos medianitas. Mas por quê? Porque o povo estava corrompido. Muitas das vezes nós passamos por luta, por dificuldades, situações difíceis, e nos perguntamos: Senhor, por que estou passando por isso? Meu Deus, aleluia. Por que eu estou passando por essa afronta, por esta peleja, por esta
olhos em você mesmo e ver de que forma você está perante o Senhor. Glória! Oh, glória a Deus. Aleluia. De que forma eu e você estamos perante o nosso Deus? Porque o nosso Deus, irmãos, como eu falei no começo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Ele é o Deus que fez com que essas estrelas estivessem lá no céu. Ele não mudou. Mas Gideão, ele fala: Senhor, cadê o teu poder? Os nossos pais, ele falava, e o Senhor, com o seu poder, usando a sua grandeza, nos tirou eles da terra de Faraó, da terra da servidão. Mas por que agora o Senhor está deixando que isso aconteça? Que isso deixe vir sobre nós, e nós agora sejamos escravizados pelos medianitas? Então, irmãos, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a entender. Mas de que forma estava o povo perante o Senhor? Nós, para alcançar as grandezas e as bênçãos do Senhor, é preciso nós estar em comunhão com o Senhor. É preciso nós estar obedecendo, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor. E eu vou dizer para você, eu falo direto, não é fácil. Eu falo para minha esposa, já falei para o presbítero Antônio, não é fácil servir ao Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Meu Deus! Mas o Senhor, Ele quer olhar lá de cima, dentro do nosso coração, e ver que no nosso coração lá, pelo menos, aleluia, Jesus, ver que nós pelo menos tentamos. Aleluia. Que nós estamos tentando. Eu sei que é difícil, mas o Senhor tem que olhar para nós e ver que nós estamos tentando obedecer a Ele, e não estamos se desviando, adorando a outros deuses como este povo. Esse povo estava passando pelo que estava passando, e eles não tinham direito de cobrar ao Senhor, porque eles estavam corrompidos. Aleluia, Jesus. E quando eu leio isso, eu trouxe para mim. Muitas das vezes eu estou passando por situações difíceis na minha casa, na minha família. As minhas filhas às vezes adoecem, e eu fico preocupado, pastor Jacó. Eu fico angustiado, e eu digo: eu sei o porquê. Eu sei o porquê que está acontecendo essas coisas. Muitas das vezes, irmãos, é a permissão do Senhor para nos fazer, aleluia, Jesus, dobrar mais o joelho, para nos fazer mais abrir a boca, aleluia, Jesus, e clamar a Deus, Aleluia. clamar pelo perdão, clamar a Ele por misericórdia. Muitas das vezes é preciso nós passar por isso, porque nem sempre nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor. Mas o interessante é que com tudo isso, o Senhor, Ele queria fazer com que aquele povo entendesse que Deus, Ele ainda era o mesmo. Aleluia. Como eu falei no início, Deus, Ele poderia muito bem, aleluia, Jesus, pegar o exército, 32 mil, e colocar para lutar com aqueles 135 mil medianitas. Mas o Senhor, Ele quis mostrar, aleluia, o seu poder de uma forma diferente. Ele quis se revelar de uma forma diferente. O texto vai dizer que Ele fala para Gideão, aleluia, Jesus, reúne o povo. O texto vai dizer mais aqui, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Observe que quando Deus levanta Gideão e fala para ele: vai nessa tua força, vai dizer que Gideão, aleluia, Jesus, ele pede a Deus um sinal, que Deus ia entregar aquele povo nas mãos dele. E ele vai falando aqui, ele cita o sinal. E eu não quero, irmãos, comer muito tempo, eu não quero tocar um louvor que Deus colocou no meu coração. E ele fala assim: se tu és comigo, se tu vai realmente entregar o povo nas minhas mãos, então dá-me um sinal. E ele fala assim, Gideão fala, e ele disse: segue-se agora, tenho achado graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo fala. Rogo-vos que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um elfa de farinha e carne, pôs num alçafete e o caldo pôs numa panela e trouxe-os até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim fez. Quando ele fez isso, irmãos, o anjo do Senhor tocou com um cajado naquele alimento e pegou fogo, saiu fogo e consumiu tudo aquilo ali. E
quando ele olha, o anjo tinha desaparecido. Então ele entendeu que o Senhor estava com ele, louvado seja Deus. E dali em diante ele nasceu o quê? Uma fé, uma confiança no Senhor. Verso 34 do capítulo 6 vai dizer assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzinas, Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os abizerita se ajuntou após ele. Então quando ele grita, ele toca essa buzina, irmãos, uma grande multidão a favor de Gideão para pelejar se ajunta. O texto vai dizer que era uma multidão de 32 mil homens para lutar com aquele povo. Só que o Senhor fala para Gideão: Gideão, grande é a multidão para lutar com os medianitas. Eu não preciso usar essa quantidade de homens. Louvado seja Deus. E ele fala o quê? Fala para ele, Gideão, que os covardes e medrosos voltem. E ele grita: covardes e medrosos, vocês podem voltar. Já dá a entender, irmãos, que a peleja não era fácil. A peleja era grande, louvado seja Deus. Então a Bíblia nos diz que muitos continuam voltando. E vai dizer que naqueles 32 mil, louvado seja Deus, voltaram 22 mil. Ficou apenas 10 mil. O Senhor olha para ele e para Gideão: grande é a multidão que está contigo. Se eu fazer com que, aleluia, Jesus, este povo vá lá e lute e peleje, vão dizer que não foi a minha mão que venceu, mas a mão deles. Então ele fala, ele dá ordem a Gideão e fala: Gideão, faz esse povo descer as águas. Como o pastor já falou muitas das vezes aqui, faz este povo descer as águas. E aquele que beber água igual um cachorro, com as suas mãos levando para beber, este você vai separar. Mas aquele que se ajoelhar, tirando a sua atenção para beber água, este daí também você vai separar. E os que ficaram separados bebendo água como um cachorro, a Bíblia vai nos dizer que foi 300. Então aquela quantidade de 9.700 voltaram e ficou apenas 300. Enquanto aquele povo ali estava bebendo água, irmãos, Gideão ele começou a entender o propósito do Senhor. Foi o que eu entendi, irmãos. Deus, ele já tinha agido de várias formas para se revelar para o povo dos antepassados, mas para este povo Deus quis se revelar de uma forma diferente. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Deus ele não precisa de muito para agir na minha e na tua vida. Deus ele não precisa de muita coisa para nos conceder a nossa vitória, o nosso milagre, louvado seja Deus. Deus ele não precisa de multidão, louvado seja Deus, para nos conceder o teu milagre, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Deus ele não precisa de muito, porque ele já é o mundo, louvado seja Deus. O nosso Deus, ele já é o dono de tudo, de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, tudo é para ele, louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor mandou só apenas esses 300 e vos concedeu a vitória para o povo de Israel. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, ele não precisa de muito para nos conceder aquilo que nós precisamos. Sabe o que Deus precisa, irmãos? Para que nós venha alcançar aquilo que eu e você deseja, tudo aquilo que eu e você quer. Apenas a coisa que o Senhor quer é que nós obedeçamos a Ele. É que nós se esforce a obedecer os mandamentos dele. Não é fácil, difícil é, mas nós temos que lutar com todas as nossas forças. Quando as nossas forças falhar, o nosso Deus ele vem com a força dele para nos ajudar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu quero cantar um louvor. Glória a Deus. Para estar encerrando, em nome de Jesus. Aleluia, Deus.